Meus queridos irmãos e irmãs, o mundo hoje, ele está necessitando muito de que as criaturas voltem à prática dos bons sentimentos. É o que também ontem comentei no começo das minhas palavras, onde meditamos sobre a primeira parte desta mensagem do perdão. Então hoje o que nós mais vemos são pessoas que deixaram de praticar os bons sentimentos, deixaram de praticar os bons costumes. E com isso, muitos e muitos têm se afastado do seu Criador. E se afastando de Deus, automaticamente se afasta também do seu semelhante, se afasta e deixa de praticar o amor ao próximo, de ser uma pessoa amiga, uma pessoa que todos muitas vezes se sentem bem de estarem próximos daquele que é uma pessoa respeitosa, amável, aquela pessoa que compreende, a pessoa humilde e principalmente a pessoa que sabe perdoar. Meus irmãos, existe hoje também muitas criaturas que confundem as coisas, que às vezes não param para observar se realmente na sua vida está praticando o que é ensinado nesta igreja, que é a vontade de Deus, a vontade de Jesus, que a Santa Avó nos revelou, que o Santo Irmão Aldo manteve durante todos os seus anos de ministério nesta terra. Aqui ouvimos esta mensagem falando que a criatura precisa e necessita de ser humilde para conceder o perdão. E também ter a humildade e a coragem de buscar o perdão daqueles que muitas vezes acabamos num descuido, no momento em que vacilamos. Ou muitos que às vezes no momento que está se sentindo alterado, nervoso, com raiva, às vezes acaba falando ou até fazendo alguma coisa que prejudica muito o seu semelhante. Quantos e quantos que agem no momento do impulso e depois o que é que ocorre? Surge a culpa. E às vezes esta culpa demora muito tempo para se tornar no arrependimento. Existe aí a diferença, é o que eu comentei antes. A culpa e o arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa, com humildade, reconhece que errou, que não devia ter feito aquilo. Nossa, por que eu falei isso para minha esposa? Por que eu fui falar isso para o meu esposo? Por que eu fiz? Por que eu falei isso para o meu irmão? Eu não devia ter feito. Mas irmãos, é por isso que devemos tomar muito cuidado, porque às vezes quando o apostólico que não deveria, mas ele vacilando, ele deixa a raiva, ou até mesmo o que é mais terrível, que é o ódio dominar o seu coração, às vezes ele age naquele momento e acaba depois sentindo a culpa. A culpa é quando a pessoa, ela sabe que fez errado, aquilo fica judiando de seu coração e do seu pensamento, mas mesmo assim a pessoa não se arrepende, não se humilha para pedir o perdão. Para poder estar assim buscando do seu semelhante, da família, de alguém que machucou, buscando assim a oportunidade de chegar até a pessoa e dialogar, falar, pedir o perdão, é o que ontem eu comentei aqui também. Irmãos, hoje as pessoas estão deixando de dialogar, de conversar. Não é tirar satisfação. Então, quando eu vejo que algo que o meu irmão fez contra mim eu não gostei, eu tenho que ir lá tirar satisfação. Chegar de uma forma impaciente ou às vezes de uma forma agressiva, como se querendo briga. Não é isso, irmãos. É chegar com humildade. Olha, meu irmão, minha irmã, é o que eu mostrei ontem, às vezes no trabalho do coral. É saber e chegar a falar com o regente, com a pessoa que está de responsável do trabalho, às vezes naquele momento. Ao que hoje o Senhor falou, a senhora falou, o seu comentário hoje. Eu não sei
qual era assim o seu plano, qual era o seu objetivo, mas a forma que o senhor falou acabou me machucando, não fez bem para mim, meu irmão. Se possível, das próximas vezes, se o senhor conseguir se pronunciar, ou às vezes até falar sobre esse assunto de uma outra maneira, vai ser melhor para o nosso trabalho. É o que eu falei ontem, nós somos pessoas civilizadas e doutrinadas pelo Evangelho do Reino dos Céus, que é ensinado com a maior perfeição que existe no mundo e que somente é ensinado nesta igreja apostólica. Então o nosso trabalho ele precisa ser feito com harmonia, com sabedoria, não é mesmo? Nós devemos analisar muito bem, para não estar magoando o nosso irmão, não estar ferindo aquele coração que pode guardar aquele sentimento e às vezes até ser muito destrutivo na vida do nosso próximo. Então devemos dialogar, devemos conversar, evitar hoje, na atualidade, as redes sociais, para tentar resolver isso, é o que eu comentei ontem. Quantos e quantos que por falta de humildade ou de capacidade de diálogo, às vezes fica expondo aquilo lá na rede social para que muitas outras pessoas vejam, às vezes dando indireta. E a outra pessoa vai ver aquilo, vai se entristecer também. Devemos tomar cuidado, não é hoje mais somente com o que falamos diante do nosso semelhante, mas o que publicamos e comentamos também nas redes sociais. Devemos saber respeitar a opinião do nosso irmão, meus irmãos e minhas irmãs. Cada um tem a sua opinião, cada um tem assim a sua liberdade de comentar. É lógico, sabendo que a sua liberdade vai até onde começa o direito do seu próximo. O que foi que nós vimos no ano passado? No ano onde foi escolhidos os governantes do nosso país, do nosso estado, nós víamos às vezes, é como eu falei, comentei ontem também, eu não tenho mais rede social chamada Facebook, mas às vezes eram mostrado para mim apostólicos brigando e discutindo sobre opiniões políticas e chegando ao extremo, às vezes até de escandalizar o bom nome da nossa igreja, que nós sabemos que o povo apostólico tem liberdade de comentar e de expor, inclusive, seus pensamentos e até quem está apoiando no momento como este. Mas devemos saber que fomos ensinados a sermos educados, a sermos humildes, mansos de coração, não apenas no nosso lar, o que o nosso pai e a nossa mãe nos ensinou, mas também o que tanto foi ensinado aqui nesta igreja. E às vezes quantos e quantos que perdem uma amizade, que perdem uma irmandade de irmãos de fé por causa, às vezes, de um comentário mal feito, mal pensado, mal resolvido numa rede social. Então, irmãos, é o que ouvimos aqui, não é porque Jesus disse para São Pedro que o perdão tem que ser 70 vezes 7, que nós vamos ter assim um pensamento, o meu irmão tem que me perdoar quantas vezes eu ofender ele. Não é isso não. Nós devemos tomar cuidado para não machucar e não magoar aquela pessoa que às vezes, inclusive, tanto consideramos ou amamos. Existe também na atualidade, meus queridos irmãos e irmãs, e também os internautas que estão nos acompanhando, pessoas que confundem muito o perdão com a reconciliação. É o que hoje, inclusive, eu comentei lá em Poconé. O exemplo que eu dou é principalmente na convivência de um casal. Às vezes, por circunstâncias, acaba acontecendo a separação de um casal. Existem pessoas que confundem. É lógico. O certo é e seria que o perdão fosse acompanhado da reconciliação.
Às vezes até na amizade de duas pessoas. O bom seria que o perdão viesse com a reconciliação, que é a convivência, é a oportunidade de viver, de fazer parte daquela amizade novamente, ou no caso dos casais, de haver a convivência do marido e da mulher, do esposo e da esposa. Então existem aqueles que acham que para existir o perdão tem que voltar a viver junto. É o que eu comentei hoje, lá em Poconé. E o que acabei de falar aqui. O certo seria isso. Eu me lembro de uma mensagem muito especial, inspirada da nossa missionária Odete, que inclusive eu tenho a gravação e faz parte da nossa doutrina. Que ela diz assim que o único motivo que Deus consente na separação de um casal é quando existe o pecado tão grave da traição. Mas ela completa dizendo que pelo motivo do voto de fidelidade, especialmente daquele casal que esteve aqui diante do altar, se existir um arrependimento sincero da criatura, que cometeu o delito, o bom seria que o outro perdoasse e voltasse a viver junto na reconciliação. Alguém pode pensar assim: ah, pastor, mas e a confiança como que vai ficar? É difícil. Ou às vezes a pessoa, infelizmente, recebe o perdão, a reconciliação, às vezes alegando a palavra de Jesus, quando ele falou que se deve perdoar 70 vezes 7, mas o que é mais grave é que a pessoa não consegue deixar de praticar aquele pecado, não consegue deixar de fazer aquilo que tem um poder de destruição muito grande nos lares atualmente. Irmãos, irmãs, o que foi que Jesus falou para aquela mulher que foi pega no adultério e que foi levada diante dele, Jesus? E aqueles homens estavam a condená-la. E Jesus disse assim, após falar que o que não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, e os acusadores indo embora, ele disse: mulher, eu também não te condeno. Mas observe muito bem, ele disse assim: vai e não peques mais. Aí está o grande significado da nossa doutrina. Então, existindo algo desta forma, como citei aos irmãos, é preciso que exista o perdão e, se possível, a reconciliação. Mas às vezes acontece, como eu citei há pouco, da pessoa que foi a mais prejudicada, a que foi a mais ofendida, a que sofreu a traição, dizer: não, eu viver, voltar junto, eu não quero mais. E às vezes até diz assim: eu perdoei. Eu já ouvi isso de irmãos e irmãs falando para mim: pastor, eu fui traída, eu fui traído, eu me separei, não teve mais condições de continuar em frente, mas eu perdoei ele, eu esqueci. Mas às vezes logo em seguida a pessoa completa dizendo assim: só que eu quero que ele arrume uma pessoa que faça tudo para ele o que ele fez para mim. Eu perdoei, mas eu espero que ele ache uma pessoa para fazer ele sofrer tudo o que ele fez para mim. Será que é um perdão verdadeiro? Não. Não perdoou porque está desejando o mal àquela pessoa, está desejando ao mal aquele que foi o mais próximo de si, às vezes numa convivência de 10, 20, 30 anos de casamento. Existem aqueles também que às vezes só reconciliou, mas não perdoou. É aquele fato que eu citei aos irmãos ontem aqui. Às vezes aquele casal já que está lá com a idade avançada, e às vezes lá no passado acabaram cometendo um delito. Às vezes uma falha, uma traição, algo assim, e resolveram se reconciliar. Mas na primeira oportunidade que surge, no primeiro obstáculo que surge na vida,
mesmo voltando a viver, dizendo que perdoou, se reconciliando, é um ditado até um tanto forte, joga na cara do outro. Lembra lá em 1980 que você já tinha feito isso para mim? Eu não devia ter te perdoado não, agora está aí de novo. Irmãos, esta atitude é de pessoas que nunca perdoaram, reconciliaram, mas o perdão não existiu, porque acabamos de ouvir aqui uma palavra dizendo que o verdadeiro perdão é aquele da forma que Deus nos perdoa quando nos batizamos. O dia que chegarmos diante de Deus lá no céu, que esta vida do corpo se findar, Deus não vai dizer assim, olha, um mês antes do teu batismo você fez isso. É lógico, a pessoa, ela precisa estar se preparando para participar do ato de batismo que é muito precioso e valoroso. Mas estou somente mostrando aos irmãos que Deus não vai cobrar o que ficou para trás. Ele vai esquecer aquilo tudo, Ele vai cobrar o que deixamos de fazer após o voto do batismo que fizemos de morrer para o mundo pecador e de viver somente para Ele. Então é preciso, irmãos, perdoarmos desta maneira para poder ter paz, para poder ser feliz. A pessoa que não perdoa, ela demonstra isso, às vezes está aqui no ambiente da igreja e tem algo contra algum irmão. Às vezes está tão feliz, sorrindo, mas quando vê aquele que lhe ofendeu, prontamente muda o semblante. Para de sorrir. Às vezes não consegue estender a mão ao seu semelhante para dizer a paz do Senhor, meu irmão. Porque lá no coração tem aquela pedra, como no sapato que mostrei ontem aos irmãos também, que fica judiando. Aquilo fica se lembrando, recordando. O mesmo é na nossa casa, aquele esposo que não perdoa a esposa, ele convive muitas vezes, ele está ali olhando, e está se lembrando, não deixa que seja feliz, que possa sorrir. E o que é mais triste ainda, irmãos, uma pessoa que vive assim, impossibilita, não deixa que a Santa Avó possa abençoar a sua vida. Acabamos de ouvir aqui como é que eu vou fazer a minha oração hoje no final desta reunião, pedir a bênção dos santos que estão aqui. Se eu tenho algo no meu coração que prejudica de eu ser feliz, de a Santa Avó curar a minha enfermidade, quantos e quantos que não perdoam, que ficam pessoas depressivas, que destrói a saúde do corpo, que traz para si doenças graves, e isso já foi provado pela medicina inclusive. Então, meu irmão e minha irmã, a situação que nós vemos o mundo hoje, atualmente, não é mais para nós ficar alimentando as picuinhas, as coisas banais da vida. Não é mais motivo de esposo ficar sem conversar com a esposa, às vezes dias, por causa de alguma discussão por coisas tão banais e insignificantes. Mas nós estamos vivendo em tempos da regeneração que devemos aproveitar o nosso hoje. Lembrar que o que vai ficar de recordação à nossa família, ao filho, ao pai, à mãe, é o que fizemos de bom. E como é importante nós sermos lembrados como pessoas amorosas, perdoadoras, humildes, não é mesmo? Ou será que queremos ser lembrados como o senhor, a senhora ranzinza? Aquele que tudo reclamava, tudo brigava, tudo fazia e de nada em momento algum perdoava ou era humilde. Eu tenho certeza que o desejo de todos nós é sermos lembrados como pessoas amorosas, verdadeiras, fiéis a tudo que aqui foi ensinado. Finalizando o meu comentário, existe alguns que às vezes chegam ao ponto, após ouvir
tudo que hoje aqui comentamos e que o santo irmão Aldo inspirou para que nós ouvíssemos, de dizer assim: pastor, falar é fácil, eu quero ver é colocar em prática isso que o senhor está falando. Pastor, eu fui traído pelo meu ex-marido, eu fui traída pelo meu ex-marido, fui traído pela minha ex-esposa, pastor, não foi o senhor que sofreu. Pastor, eu fui injuriado, levantaram contra mim calúnias, falaram palavras que me machucou muito, pastor, eu não consigo perdoar. Porque eu fui muito humilhado, rejeitado. Como é que alguém que sofreu isso pode provar ao contrário ou as suas atitudes ser diferentes do que rejeitar o ofensor? Me fala, pastor, alguém pode estar questionando isso nesse instante. É aí que eu lhes pergunto. É aí que eu pergunto ao senhor, à senhora, você jovem. O que o senhor, a senhora sofreu é pior do que ser preso injustamente, julgado e condenado injustamente, mesmo após fazer tantos milagres, ajudar tantas pessoas, estar próximo daqueles que muitos de nós hoje não atreveríamos chegar. Aquele homem chegou, como a mulher adúltera que ele perdoou e transformou a vida daquela criatura. Um homem que ressuscitou os mortos e que foi preso, condenado e julgado injustamente. E não foi condenado a uma prisão perpétua, foi condenado à morte. E a morte mais terrível que já existiu, a morte na cruz. Ele foi pregado. Sentiu a dor nas mãos, nos pés. O sangue escorria pela face porque foi fincado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Para aqueles que dizem assim que o irmão fulano de tal falou algo para mim que me machucou muito. Foi pior do que a humilhação moral que este homem pregado na cruz sofreu, meu irmão, minha irmã. Batiam na face dele e diziam assim, cuspiam na face dele e falavam: você não é o Filho de Deus, não foi você que curou os enfermos, ressuscitou os mortos, então desce dessa cruz. A coroa de espinho que furou a sua cabeça e que o sangue escorria, era para humilhá-lo moralmente por ele ser conhecido como o rei dos judeus. Então colocaram uma coroa de espinho para zombar dele. Quantos que se ofendem, porque pede uma ajuda lá no trabalho para o seu colega de trabalho e não recebe e fica ofendido. Pensa assim, a hora que ele precisar não vou fazer para ele também. Pagar com a mesma moeda. E quando aquele homem pregado na cruz, que havia sido açoitado, que havia carregado a cruz por um caminho tão longo até naquele local que foi crucificado, ele disse assim: tenho sede, dai-me de beber. Molharam a esponja no vinagre e colocaram na sua boca. Irmãos, quantos de nós, que às vezes estando aqui no nosso ministério na igreja, quando alguma pessoa fala alguma coisa para nós, nós dizemos assim: pois a partir de hoje eu não quero mais saber de trabalhar por essa igreja, chega. Olha tudo que eu faço e eu sou humilhado, rejeitado, não quero fazer mais nada, lavo as minhas mãos, não quero mais ver essas pessoas na minha frente. Irmãos, Jesus sofrendo tudo isso, tinha um homem ao lado dele que zombava dele, dizia: ué, não era você o Salvador? Salva-te a ti e salva nós também.
Enquanto outro homem, malfeitor e criminoso que estava ali ao lado, vendo que aquele homem suportava todo esse silêncio e sabia que nada aquele homem devia para estar ali sendo crucificado, juntamente com eles, disse assim para o outro que zombava: cala-te, olha para este homem, este é o verdadeiro Filho de Deus. E demonstrando a humildade necessária para pedirmos o perdão, que tem apostólicos que às vezes não busca, aquele homem disse assim: mestre, se julgando como alguém que não merecia nada de Deus, aquele homem disse: mestre, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. Se Jesus fosse igual a alguns apostólicos que qualquer coisa já chega em casa e não quer mais saber de ser corista, não quer mais saber de ser regente, não quer mais ajudar a igreja como obreiro, não quer mais cumprir a escala de pastor, teria dito: olha, quem eu tinha que salvar eu já salvei, estou sendo crucificado e você agora está aí pedindo perdão para mim? Não, Jesus amava o ministério. Jesus amava o seu Pai Todo-Poderoso e muito mais, Jesus amava o seu semelhante, inclusive os pecadores que não conheciam a verdade. Aquele mesmo amor que o irmão Aldo sempre dizia assim: não me canso de pedir ajuda do povo apostólico, porque eu amo muito aqueles que ainda não conhecem esse santo caminho. E Jesus, olhando para aquele homem, sofrendo tudo aquilo, aí está a resposta para aqueles que dizem: pastor, como é que eu vou demonstrar amor aos que me ofendem? Pois eu sou rejeitado, humilhado. Existiu rejeição maior do que o Filho de Deus enfrentou, e o que foi que ele disse para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, ele juntando as forças, o que foi que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes desta frase, falando que tudo estava consumado, ele também disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a Virgem Maria estava no pé daquela cruz, e o santo irmão Aldo nos ensinou que ela perdoou aqueles homens. Na atualidade já foi estudado, e aqueles que estudam o comportamento humano já chegaram à conclusão que o maior sofrimento que existe no mundo é o sofrimento de uma mãe que perde um filho, e ela estava tendo este sentimento no seu coração, de uma forma tão terrível, e mesmo assim o que foi que ela disse? Ou o que ela pensou, segundo o que o santo irmão Aldo nos revelou? Ela juntamente com Jesus também pronunciou: Pai, perdoa estes homens malfeitores. Então, meu irmão e minha irmã, não existe motivo para nós carregar o peso da raiva, do ódio, da culpa no nosso coração. Da vingança, jamais. Então, para concluirmos a nossa reunião, nós vamos ouvir um hino que fala sobre tudo isso que Jesus enfrentou. E por amor a nós, ele venceu, nos deixando inclusive o exemplo do perdão. Lembrando que foi realizado hoje na nossa sede a Santa Comunhão, há poucos minutos deve ter se encerrado esse trabalho lá em São Paulo. Vamos ouvir o hino Louvor de Santa Comunhão e vamos meditar na letra deste hino, que é uma grande mensagem. Logo mais, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter a oportunidade de fazer a nossa oração. Vamos aproveitar para pedir ajuda do santo irmão Aldo, que está aqui, da Santa Avó, para perdoar, para esquecer aquilo que fizeram contra nós, para podermos ser felizes e ter paz de verdade. Vamos aproveitar a oportunidade. Então, o coral vai apresentar o hino Louvor de Santa Comunhão.
Aí está, queridos irmãos e irmãs, vamos fazer valer o grande sacrifício de Jesus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, em benefício da nossa vida, sendo amorosos, perdoadores e verdadeiros filhos e filhas de Deus aqui nesta terra. Eu agradeço a todos, chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço a todos pela sua presença, sua participação, ao maravilhoso trabalho do coral. Agradeço os nossos internautas que estão acompanhando a nossa reunião. E agradeço aos santos e anjos a oportunidade de aqui ter estado novamente. É o que eu falei ontem, um final de semana fazia quase 5 anos que estive aqui. E uma reunião de quarta-feira faz 2 anos que estive da última vez. Espero poder aqui voltar, porque é um dos lugares que mais gosto de estar. É aqui na congregação de Cuiabá, com os irmãos, que são um povo muito especial para a Santa Avó e para o Santo Irmão Aldo. Espero que da próxima não demore tanto como foi desta. E mesmo antes de partir, sou sincero em dizer que já sinto saudade de todos, os amigos, os irmãos, os apostólicos. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficar em pé. Em sinal de reverência, vamos orar, buscando que necessitamos, inclusive, ajuda para perdoar e pedir o perdão àqueles que às vezes ofendemos no transcorrer de nossa vida. Em sinal de reverência, oremos. Ó querido e santo profeta Irmão Aldo, aqui estamos neste momento, queremos agradecer a Ti por tudo que tem sido feito em favor da nossa vida. Aqui está também, querido Irmão Aldo, profeta de Deus, estes teus filhos e filhas que agora fazem o seu clamor. Muitas vezes pedindo ajuda para poder esquecer o passado, perdoarem a si mesmo. Pedindo ajuda para conceder o perdão a alguém que lhes ofendeu, que lhes fez o mal. Mas hoje aprenderam que o exemplo de Jesus, o exemplo da Senhora Santa Avó, do Senhor Santo Irmão Aldo, foi que devemos limpar o nosso coração de tudo que não faz bem para nós, de tudo que o inimigo criou para destruir a nossa vida, a nossa paz, a nossa felicidade. Também a Ti, Santa Avó, eu lembro esses nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração. Aqueles que estão assim suplicando, lembrando desta santa reunião, que às vezes por um motivo justo aqui não puderam estar, os nossos irmãos internautas, que estão às vezes em sua casa, que moram tão distante aqui de Cuiabá, mas estão ligados a esse trabalho, que possam ser abençoados, possam ter paz, saúde. A Ti, Virgem Maria Santíssima, abençoe os casais, que possam se amar de verdade, se perdoarem, viverem bem, deixarem todas as coisas mesquinhas da vida de lado, saberem se perdoar. A Ti, Jesus bendito, nós Te agradecemos e eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que necessitam do Teu belo exemplo de perdão e de amor ao ministério, de amor a Deus e ao semelhante. Querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, abençoe toda a família apostólica, a nossa congregação aqui de Cuiabá, o ministério que aqui Te serve. Tens misericórdia, ó Deus, das criaturas que ainda não conhecem esse santo caminho e que tanto sofrem neste mundo. Tem misericórdia daqueles que fazem o bem ao seu próximo, que incentivam o perdão neste mundo que está tão difícil de se ver os sentimentos bons no coração da humanidade. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam neste momento tão sagrado de oração a bênção, a graça de todos estes santos que citamos nesta oração, e que as virtudes do Espírito Santo que proporcionam a paz, a felicidade, o perdão, o amor, esteja presente no seu viver, na sua família, em todos os momentos de sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até
uma próxima oportunidade.